todos, eu sou Henrique Moura, fonoaudiólogo e membro do ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepse. O conteúdo desse vídeo é para você que vivenciou um quadro de sepse, direta ou indiretamente. Diretamente se foi você que passou por esse quadro e ficou com sequelas. E indiretamente se você é cuidador ou familiar de alguém que passou por isso e veio aqui buscar ajuda. Não é incomum que as pessoas que passaram por uma sepse tenham sequelas. E algumas dessas sequelas, dessas alterações, são de áreas específicas e que competem ao profissional fonoaudiólogo. As principais alterações fonoaudiológicas estão relacionadas à deglutição e à comunicação. Quando eu falo de deglutição, eu estou falando da capacidade ou não de engolir. Já a comunicação inclui a linguagem, a memória, a capacidade de se relacionar, a voz e vários outros aspectos que nós vamos abordar num próximo vídeo que será específico para as alterações de comunicação. O fonoaudiólogo, ele é o profissional que avalia, participa do diagnóstico e reabilita essas funções que eu trouxe para vocês. Nesse nosso primeiro vídeo, eu quero trazer destaque para as alterações de deglutição que permanecem após um quadro de sepse. Como é que a gente identifica essas alterações? Quais são os sinais de alerta que nós podemos observar para saber se esse alimento está indo para o lugar certo ou não? Quando é a hora de buscar a ajuda de um especialista? Quando eu preciso buscar o fonoaudiólogo? Esses serão os principais assuntos desse vídeo e eu espero que a gente chegue ao final dele com várias ideias clareadas por vocês. Se você busca entender mais sobre as alterações de deglutição, as alterações na hora de engolir, me acompanhe até o final desse vídeo. Agora, se o seu foco é entender sobre as alterações de comunicação, eu vou pedir para que você assista o meu próximo vídeo que se chama Estratégias de Comunicação Pós-Sepse. Combinado? Então, ok, Henrique, mas o que são as chamadas disfagias? Quando o meu médico, minha médica usa esse termo, o que eles querem dizer? Eles querem dizer que existe alguma alteração relacionada à deglutição, à capacidade de engolir. E por que isso acontece se eu nunca tive essa alteração, se eu engolia bem antes de passar por um quadro de sepse? Porque a deglutição ela é muito refinada. A gente, ao longo da vida, automatiza essa função. E só quando a gente tem uma alteração é que percebemos o quanto é importante entender cada etapa para, inclusive, saber qual estratégia ou quais estratégias eu vou usar para melhorar isso. Agora, por que a gente se preocupa tanto com as alterações de deglutição? Porque uma das consequências de quando o alimento, abre aspas, vai para o lugar errado, é que pode trazer uma alteração respiratória, gerar uma pneumonia e, nas situações mais graves, ocasionar até outro quadro séptico. Percebem? E por que isso acontece? A gente vai assistir esse videozinho para entender melhor. Olha só, esse verdinho que está se movimentando é o alimento, o bolo alimentar. A gente coloca na boca, mastiga e vocês percebem que na hora de deglutir, na hora de engolir, ele vai lá para trás e passa por um tubo longo. Esse tubo é o esôfago que vai conduzir esse alimento até o estômago. O estômago é o lugar apropriado para esse alimento ser conduzido e posteriormente se decompor. Quando a gente tem uma alteração de deglutição, esse alimento nem sempre faz esse trajeto. Ele pode mudar a rota e, inclusive, para o caminho da frente, que é a traqueia. Só que passando pela traqueia, ele não chega no estômago, ele vai para o pulmão. E o pulmão não foi estruturado para decompor um alimento, para absorver os nutrientes desse alimento. O papel do pulmão é o outro, e aí fica fácil da gente entender. O alimento lá, no pulmão, que não é o lugar adequado, como a gente já falou, vai se decompor sem uma estrutura adequada para isso e pode ocasionar uma pneumonia, por exemplo. Essa alteração, pessoal, na deglutição, ela pode acontecer por vários motivos, por causas neurológicas, por uma musculatura mais fraca, sem tanta força, por hábitos inadequados e por um quadro de sepse, que pode trazer como consequência um ou mais desses fatores que eu acabei de falar. Então, se você saiu do hospital, se o seu familiar, a pessoa que você cuida, passou por um quadro desse e foi indicado, por exemplo, a alimentação exclusiva por via alternativa, por sonda, por gastrostomia, é importantíssimo que você mantenha a indicação do profissional que te orientou, do médico, do fonoaudiólogo, do nutricionista, e nesses casos é imprescindível que se tenha o acompanhamento
acompanhamento de um fonoaudiólogo nesse processo. Nada de ofertar alimentos sem autorização de um profissional, porque vocês viram no vídeo como é complexo todo esse processo de deglutição. E mais, vocês viram que as consequências podem ser graves e, digo mais, até fatais. Então, muita atenção, pessoal. Agora, se você consegue se alimentar por boca, ou se a pessoa que você cuida consegue se alimentar por boca, mas você acha que alguma coisa não vai bem, eu vou ensinar você a observar sinais de que pode haver alguma alteração de deglutição. Um deles é a dificuldade para mastigar ou engolir. Quando fica difícil engolir o alimento, parece que está parado ali na garganta, sabe? Outro sinal é tosse, pigarro frequente durante ou logo após a alimentação. Então fica de olho que esse é um sinal típico. Mais um sinal bastante importante é o cansaço, quando a gente perde o fôlego, começa a suar durante ou logo após se alimentar. Parece que a gente correu uma maratona naquela situação que não é para gastar toda essa energia. Esse é mais um sinal de que essa deglutição tem alguma alteração. Tá bom? Alimento parado na boca após a alimentação, Henrique, também é uma alteração? Sim, alimento que fica ali, resíduo de alimento na boca, principalmente após a deglutição, também é um sinal de alteração. Se você identificar algum ou alguns destes sinais em alguém, ou se você mesmo tiver algum desses sinais, o mais importante é que você procure a ajuda de um especialista, que você faça uma avaliação com um fonoaudiólogo que seja especialista em disfagia. Tá bom, Henrique, mas existe algo que eu possa fazer já, hoje mesmo, para melhorar isso, até que eu possa buscar a ajuda de um profissional? E a resposta é que sim. Se alimente sempre bem sentado, evite inclinar a cabeça para trás na hora de ingerir os alimentos, os líquidos. Se você usar prótese dentária, se assegure de que ela está bem fixada, porque isso vai ajudar muito numa etapa inicial e super importante da deglutição, que é a mastigação. Evite distratores na hora de se alimentar, ou seja, concentre-se apenas na alimentação. A gente tem que fazer desse momento de refeição, de alimentação, um momento quase que sagrado. Então, nada de comer assistindo televisão, ouvindo música, conversando. Esses distratores atrapalham muito esse processo de mastigação, de deglutição. Então, evitem ao máximo. Mastigue bem, dos dois lados, devagar, sem pressa e coma sempre em pequenas quantidades. Só vai comer a próxima colherada após deglutir todo o alimento que estava na boca. E, se você se engasgar, nada de comer outro alimento ou tomar água por cima. Tem que respirar fundo e, se não melhorar, começar a sentir falta de ar, procure imediatamente um atendimento médico, tá bom? Outra coisa, nada de se alimentar com sono. Quando a gente está com sono, a nossa musculatura começa a relaxar e a chance de ter um engasgo ou de esquecer esse alimento parado na boca é muito grande. Então, muito cuidado. Não só não se alimente com sono, como nunca oferte alimento para uma pessoa com sono. Isso é muito, muito, muito perigoso, pessoal. Muita atenção. No final de cada refeição, fique pelo menos 40 minutos sentado, sentada, para que não se tenha um refluxo, ou seja, para que esse alimento não volte. E, não menos importante, escove bastante os dentes e a língua após as refeições, porque além de manter a saúde bucal, essa prática ajuda a retirar os alimentos, os resíduos de alimentos que ficam na boca e que podem, inclusive, serem deglutidos de forma inadequada. Puxa, muita informação, né? Então, minha dica é que você assista esse vídeo de novo com um papel e um lápis nas mãos, se isso for possível, é claro, para que você anote os pontos principais do nosso bate-papo. O que você considerou primordial, que você falou, puxa vida, isso aqui eu acho que é muito relevante, acho muito importante, anota. Porque aí é mais um recurso que você tem para fixar esse conhecimento, combinado? E qualquer dúvida, escreve pra gente. Vamos manter esse canal de comunicação sempre aberto. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Um grande abraço e até a próxima.